Bom dia, meninos! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E a tia Adriana está morrendo de saudade de vocês. Hoje venho aqui para dar um recadinho e passar um vídeo. Que recadinho é esse? Essa semana é a nossa semana de provas. Então eu quero que vocês façam a prova com bastante atenção e bastante cuidado, ok? A tia Adriana fez um vídeo revisando alguns conteúdos e explicando algumas questões da prova. Então eu quero que vocês assistam a este vídeo, de preferência, assiste o vídeo da explicação da primeira questão, pausa o vídeo, faz ela, volta no vídeo, né? Assiste a explicação da segunda questão, pausa, faz ela e assim por diante. Combinado? Beijo. Tchau, tchau. Quinto ano. Primeiro eu quero que vocês preencham um cabeçalho colocando nome completo e data. Exercício 1. Em uma indústria farmacêutica, um funcionário ele deve distribuir 8 litros de um produto em 200 frascos. Nesse caso, para saber quantos litros do produto serão colocados em cada frasco, ele pretende realizar esta divisão, cujo resultado correto será... Vocês devem fazer a divisão aqui neste espaço em branco e marcar a alternativa. Lembrando que exercício que só vem com a alternativa marcada sem conta não é considerado correto. Então, vocês devem fazer a continha aqui para a tia Adriana ver. Combinado? Vamos agora para os exercícios 2 e 3. O exercício 2 diz que a canoa havaiana ela é muito colorida, além de muito grande. Por isso, ela chama a atenção das pessoas. Seu comprimento é de 14 metros e ela leva 6 remadores, cada um com uma função na embarcação. Pergunta-se então, qual que é o espaço para cada remador dentro da canoa havaiana? Meninos, se a canoa tem no total 14 metros e ela é repartida entre 6 remadores, façam aqui uma continha para descobrir qual que é o espaço destinado para cada remador dentro da canoa havaiana. Após descobrir o resultado, responda: este número representa um decimal exato ou uma dízima periódica? O que era mesmo decimal exato e dízima periódica? Decimal exato era um número neste formato: 0,8. Dízima periódica era assim: 1,333, 3 pontinhos. Ela nunca acabava e ela sempre ficava repetindo o mesmo número. Então, façam esta continha e descubram se esse número ele é um decimal exato ou uma dízima periódica. Exercício de número 3. A Carolina descobriu, nas aulas de matemática, que uma fração ela pode ser escrita na forma de número decimal. E ela achou esse fato muito interessante, pois geralmente ela prefere realizar cálculos com números decimais. Como treino, ela pretende escrever essa fração, 8/5, na forma de número decimal. Qual será a escrita correta? Meninos, lembrem-se que traço de fração significa divisão. Então, se eu tenho essa fração aqui, 8/5, e quero descobrir qual número decimal ela vai gerar, eu devo dividir o numerador pelo denominador, fazendo qual continha? 8 dividido por 5. Façam e marquem a alternativa correta. Vamos agora para o exercício 4, que pede para efetuarmos mentalmente. Aqui nós temos divisões de números decimais, que são números que têm vírgula, por 10, 100 ou 1000. Lembrando que, para efetuarmos divisões de números decimais por 10, 100 ou 1000, nós não armamos as continhas, a gente faz mentalmente. De que forma? Andando com a vírgula.
E andando com a vírgula para onde? Para a esquerda. Muito bem. Façam este exercício. E vamos agora para o exercício 5, que diz para preenchermos esta tabela. Esta tabela, ela traz para nós porcentagem. A porcentagem, a leitura, o número decimal e a fração. Vamos nos lembrar? Por exemplo, aqui, eu tenho este número, 6, e este símbolo. Ele representa uma porcentagem. Como que a gente lê essa porcentagem? 6%. Muito bem. Então, aqui nós colocamos a leitura, 6%. A porcentagem, ela pode ser escrita na forma de fração. De que jeito? Eu coloco o número que eu tenho, que no caso é quem? O 6. E no denominador eu vou colocar sempre quem? Sempre o 100, porque é porcentagem por 100. Agora, vamos representar esta fração na forma de número decimal. De que forma? Copiando o numerador, que é 6, e pulando 2 casas para colocar a vírgula. Por que 2 casas? Porque aqui é 100. Então, 1, 2, e vou colocar a vírgula agora. Não pode ficar assim, é claro. Vamos preencher com zeros. Aqui e aqui. Viram só? Lembraram-se? Então, preencham esta tabela sempre assim, ó, na vertical. Cada vertical terá uma fração, o número decimal correspondente a ela, a porcentagem e a leitura. Combinado? Meninos, vamos lembrar agora como realizamos o cálculo de uma porcentagem? Por exemplo, se eu digo o seguinte, que 10% dos alunos de 250 alunos de uma escola vão participar de uma excursão. Então, quantos alunos que participarão dessa excursão? Como que eu faço mesmo para calcular? Lembrando que a porcentagem, ela pode ser escrita na forma de fração. De que jeito, nesse caso? 10 sobre, sempre quem? 100, porque é por cento. Então, 10 sobre 100. Coloco assim. O D, em matemática, significa o quê? Multiplicação. Então, eu venho e coloco a multiplicação. Por qual quantidade? Qual quantidade que eu tenho aqui? Eu tenho 250 alunos. Então, eu coloco 250. Ficou uma multiplicação de frações. Como que eu resolvo mesmo? Quando não tem nada embaixo, eu coloco o número 1. Muito bem. Então, a gente coloca 1 aqui e vamos multiplicar os numeradores e os denominadores. 10 vezes 250 dá 2.500. Então, igual a 2.500. 100 vezes 1 é 100. Então, eu coloco o 100 aqui embaixo, né? Agora, o que eu posso fazer? Como o traço de fração significa divisão, eu posso cortar estes zeros. 2 aqui de cima com 2 aqui de baixo. Sobrou o quê? 25 sobre 1. E 25 sobre 1 é o mesmo que apenas 25, ou seja, 10% de 250 alunos são 25 alunos. Lembraram-se? Com base nisso, eu quero que vocês, meninos, com base nessa explicação, agora eu quero que vocês realizem aqui o exercício de número 6. Vamos então para o exercício de número 7, onde veremos as unidades de medida de comprimento. O item A pede para escrevermos por extenso
as 7 unidades de medida de comprimento aqui abaixo. Se vocês tiverem dúvida, peguem a apostila e olhem como que se escreve cada uma dessas unidades de medida de comprimento. E aqui também, como que a gente lê uma unidade de medida de comprimento quando ela tem vírgula? Vamos lembrar? Por exemplo, aqui eu tenho as unidades de medidas de comprimento. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Quando eu tenho a seguinte unidade de medida, 15,5 metros. Como que a gente faz a leitura? Antes da vírgula é a parte inteira, então a gente lê 14 metros. E depois da vírgula eu tenho 5, é apenas um algarismo. Então a gente olha uma casinha depois do metro, quem que é? O decímetro. Então são 14 metros e 5 decímetros. Lembraram-se? Vamos agora para o exercício de número 8, sobre unidades de medida de massa. Preencham a tabela, com a sigla das 7 unidades de medida de massa. Lembrando que a central, qual que é a unidade central de medida de massa? O grama. Muito bem. Preencham com as outras, por favor. O exercício 9 é um probleminha que envolve as medidas de massa. Então, eu quero que vocês leiam ele, façam a continha que for necessária e coloquem a resposta aqui. Lembrando que nas unidades de medida de massa, nós temos também a tonelada, cujo símbolo é a letrinha T. Uma tonelada vale 1000 quilogramas, ok? Façam o exercício 9. E para fecharmos, vamos ao exercício 10, que traz para a gente as unidades de medida de volume ou capacidade. Item A, coloque as unidades de medida de volume em ordem decrescente aqui no quadro, da maior até chegar na menor. O item B pergunta: quantos litros eu terei se eu comprar 4 garrafas de 250 mililitros de refrigerante? Quero que vocês façam aqui uma continha para descobrir e coloquem a resposta, combinado? Bom trabalho, meninos! Qualquer dúvida, a tia Adriana está à disposição. Tchau, tchau!